Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem estar presas em um ciclo interminável de dívidas, frustração e portas fechadas, enquanto outras, mesmo sem grandes talentos, prosperam de forma inexplicável? Existe uma prisão invisível que acorrenta a alma de milhões de pessoas de fé, um cativeiro mental que a religião muitas vezes confunde com humildade ou voto de pobreza, mas que, na verdade, é uma afronta ao coração de um Deus abundante. Se você está cansado de apenas sobreviver, se sente que a sua vida financeira é um labirinto sem saída e se questiona por que, mesmo orando, a sua realidade parece não mudar, este vídeo é para você. Hoje, no Bênçãos Bíblicas, nós vamos desvendar o mistério da escassez, uma revelação bíblica que a maioria das igrejas escondeu de você, e vamos te apresentar a um personagem esquecido da Bíblia, que com uma única oração ousada quebrou as correntes da miséria hereditária e destravou um nível de prosperidade que o próprio Deus se alegrou em conceder. Fique comigo até o final, porque esta não é apenas uma lição sobre dinheiro, é uma chave espiritual para você parar de mendigar as migalhas da vida e começar a viver a plenitude que foi prometida a você. A prisão da mentalidade de escassez é a mais traiçoeira de todas, pois ela se disfarça de virtude. Somos bombardeados por mensagens subliminares de que é mais espiritual ser pobre, que o dinheiro é a raiz de todo mal, quando a Bíblia diz que é o amor ao dinheiro, e que desejar prosperidade é uma demonstração de ganância. Essa narrativa perversa nos condena a uma vida de culpa por querer progredir, por desejar conforto para nossa família ou por sonhar em ter recursos para abençoar o próximo. Pessoas presas nessa mentalidade de escassez vivem com medo de gastar, com medo de investir e, pior ainda, com medo de pedir a Deus algo além do estritamente necessário para sobreviver. Elas veem o mundo através das lentes da falta, acreditando que os recursos são limitados e que se alguém ganha, outro precisa perder. Essa visão distorcida não vem de Deus, vem de uma estratégia diabólica para roubar a sua herança, limitar o seu impacto no reino e te manter em um ciclo de mediocridade que desonra a generosidade do Pai. Você está pronto para quebrar essa prisão mental hoje? É aqui que entra um herói improvável, escondido nas entrelinhas de 1 Crônicas 4, 9 ao 10, Jabés. Sua história é um grito contra a resignação. Nascido em meio à dor, seu nome significa Ele causa dor. Jabés herdou um destino de sofrimento e limitação, mas ele se recusou a aceitar essa sentença. Sua vida não seria definida por sua origem, nem por suas circunstâncias. Enquanto muitos se conformariam com a maldição de família ou com a vontade de Deus para sua pobreza, Jabés fez algo radical. Ele não orou por paciência na escassez. Ele orou para que a escassez fosse removida. Sua oração foi um ato de fé audacioso, uma quebra de paradigma que desafia tudo o que nos foi ensinado sobre ser humilde no sofrimento. Ele não queria apenas sobreviver, ele queria expandir, ele queria prosperar. E sua oração não foi apenas respondida. A Bíblia diz que Deus lhe concedeu o que ele pediu. Isso não é uma coincidência, é um plano divino para nos ensinar a pedir o extraordinário. A oração de Jabés, em sua simplicidade, revela os segredos para destravar a prosperidade com propósito. Primeiro, ele pediu: tomara que me abençoes abundantemente. Isso é um desejo legítimo de prosperidade, não para si mesmo, mas para ser um canal. Segundo, e aumentes os meus termos. Ele pediu expansão, não apenas um pouco mais, mas um território maior, uma influência maior, um impacto maior. Terceiro, e que a tua mão seja comigo. Ele pediu a presença e a unção de Deus sobre essa expansão, garantindo que o sucesso não o afastaria, mas o aproximaria do propósito divino. E por fim, e me preserves do mal, para que eu não seja afligido. Ele pediu proteção, não contra a prosperidade, mas contra os perigos espirituais que podem vir com ela. Essa não é uma oração egoísta,
É uma oração estratégica de um homem que entendeu que a bênção de Deus não é para ser escondida, mas para ser usada para manifestar a glória e o reino dele na terra. Mas a revelação que Jabez nos deixou é apenas a ponta de um iceberg espiritual muito mais profundo, pois o mistério da escassez não se resolve apenas com palavras, mas com uma metanoia, uma renovação completa da mente que nos conecta à fonte inesgotável do Criador. Para mergulharmos nessa profundidade, precisamos entender que a escassez não é apenas a falta de dinheiro na conta, mas uma secura na alma que nos impede de ver que servimos ao Deus que chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Quando Jesus caminhou sobre esta terra, ele não combatia a pobreza apenas com milagres físicos, ele combatia a mentalidade de falta ao apontar para as aves do céu e os lírios do campo, ensinando que a ansiedade pelo amanhã é o maior sintoma de que ainda não compreendemos a nossa identidade de herdeiros. A escassez é um ladrão que age nas sombras do medo, sussurrando que nunca haverá o suficiente, enquanto o bom pastor declara que ele veio para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Se você quer realmente romper com esse ciclo, precisa entender que a sua herança não começa em um banco terreno, mas no pacto eterno que Deus fez com Abraão, prometendo que ele seria abençoado para ser uma bênção para todas as famílias da terra. Essa profundidade bíblica nos leva ao princípio da semente, uma lei espiritual que a mentalidade de escassez tenta deturpar a todo custo. O homem que vive na escassez tem tanto medo do futuro que ele acaba comendo a sua própria semente em vez de plantá-la, ignorando que o segredo da multiplicação não está no que você retém, mas no que você libera sob a direção de Deus. A Bíblia é clara ao dizer que aquele que retém mais do que é justo cai na pobreza, revelando um paradoxo divino que a lógica humana jamais conseguirá explicar sem fé. Jabez entendeu que para seus termos serem aumentados, ele precisava de uma estrutura espiritual que suportasse o peso da glória de Deus. Ele não queria apenas o ouro, ele queria a unção que atrai o ouro. O mistério da escassez é, em última análise, um véu que cega o crente para o fato de que o reino de Deus é um sistema de semeadura e colheita constante, onde a sua generosidade é o termômetro da sua confiança na provisão do Pai. Ao romper com a ganância disfarçada de economia, você abre os portais do céu sobre a sua casa, permitindo que a chuva da justiça irrigue a terra seca da sua história familiar. Agora, prepare-se, pois estamos chegando ao ápice deste despertar espiritual. O momento em que a sua consciência se expande para compreender que você foi chamado para governar sobre a escassez, e não para ser escravo dela. Imagine o profeta Elias no Monte Carmelo. Ele não orou por uma pequena nuvem, ele orou até que o som de uma abundância de chuva ecoasse pelos vales ressequidos de Israel. O seu deserto está prestes a ouvir esse mesmo som. Mas você precisa ter a coragem de Elias para confrontar os ídolos da limitação que tem governado a sua linhagem. O destino épico que Deus desenhou para você não termina em uma vida comum. Ele termina com você sendo um pilar de provisão, um patriarca ou uma matriarca de uma nova dinastia que não conhece o significado da palavra falta. Você não é um acidente geográfico ou uma falha estatística. Você é o projeto mestre de um Deus que é dono do ouro e da prata e que decidiu, antes da fundação do mundo, que você seria o canal através do qual a sua glória financeira e espiritual se manifestaria nesta geração. Este é o seu momento de decisão, o divisor de águas entre o eu não posso e o tudo posso naquele que me fortalece. Eu profetizo agora que as escamas da escassez estão caindo dos seus olhos e que o peso da miséria mental está sendo pulverizado pelo poder da palavra. Erga a sua cabeça, pois o mesmo Deus que ouviu Jabez está inclinado para ouvir o seu clamor hoje. Não peça migalhas, peça oceanos. Não peça para sobreviver, peça para reinar. O seu final não será o esquecimento, mas uma celebração épica de vitória, onde cada lágrima derramada na escassez será transformada em um diamante de glória na sua coroa de conquista. O deserto acabou, a terra prometida está diante de você,
e o Deus de Jabés está te estendendo a mão para que você dê o primeiro passo rumo à expansão ilimitada. Se você crê que a sua história de escassez termina hoje e a sua saga de abundância começa agora, tome posse dessa palavra, pois o céu já deu o veredito. Você nasceu para ser abençoado e para abençoar o mundo inteiro.